E vamos falar de Fluminense do Piauí e Santos, que se enfrentam nesta terça-feira pela segunda fase da Copa do Brasil. Santos, que venceu na primeira fase o Salgueiro por 3-0, pega agora o Fluminense do Piauí fora de casa, terça-feira, às 21h30, com transmissão do Sport TV e do Premier FC. E agora não tem mais aquela questão no regulamento de que empate classifica o time grande. Caso o Santos empate com o Fluminense do Piauí, teremos a decisão nos pênaltis. Então, que essa estreia do técnico Fábio Bustos seja com uma vitória, melhor ainda, né, com um bom futebol, para deixar aquela boa impressão para o torcedor santista. Só para a gente recapitular, né, o Fábio Bustos não teve a sua estreia contra a Ferroviária porque faltou energia no estádio, então esse será o primeiro jogo contra o Fluminense do Piauí. Então, neste vídeo, vamos falar sobre a provável escalação do Santos, os desfalques, tem o vídeo do Sandri também falando sobre essa partida na Copa do Brasil e vou apresentar também um breve resuminho de quem é o Fluminense do Piauí, o que o Santos pode esperar desse time, tá bom? Bom, vamos começar inicialmente com os desfalques do time do Santos para essa partida contra o Fluminense do Piauí, que é o seguinte: John, Madison, Carlos Sanches e Felipe Jonathan permanecem em Santos, se recuperando, né? Aprimorando a parte física, e ainda não temos previsão de quando esses jogadores ficam à disposição do técnico Fábio Bustos. O Carlos Sanches utilizou as redes sociais para falar que está quase lá. Falta pouco, existe até mesmo uma previsão do Santos, né, de que ele pode ser relacionado para o clássico contra o Palmeiras, mas ainda não existe nenhuma confirmação em relação a isso, né? Ele que teve uma lesão no ligamento do joelho, era um mês aproximadamente, né, para que ele ficasse fora, lesão que foi em fevereiro, mas até agora não voltou. Bom, antes da gente falar sobre a escalação do Santos, deixo vocês com o Sandri falando sobre essa partida contra o Fluminense do Piauí e, na sequência, voltamos com a escalação. Confere aí. O Fluminense do Piauí ainda não perdeu na temporada, né? Líder lá do campeonato piauiense. O que esperar do jogo de amanhã, cara? A gente sabe que Copa do Brasil não tem essa, né? Acho que o adversário que pegar a gente tem que se preparar bem para encarar o jogo da melhor maneira possível e a gente está em busca dos nossos objetivos, eles também, mas creio que pelos treinos que a gente está fazendo aqui, a gente vai fazer um grande jogo amanhã. E na primeira fase contra o Salgueiro a gente tinha a vantagem do empate. Dessa vez não tem isso, é vitória ou vitória. Pressão um pouco maior por conta disso? Não, independente se tem o empate é nosso, o Santos sempre entra para ganhar os jogos, então acho que nosso objetivo de amanhã é entrar para ganhar, independente se tivesse o resultado do empate. Então a gente sempre entra para ganhar e amanhã não vai ser diferente. Você falou na primeira resposta sobre os treinos dessa semana que têm sido importantes, que dá uma boa esperança para o jogo de amanhã. O que tem sido essa primeira semana, esses primeiros dias do Fábio Bustos? O que você viu do trabalho dele até agora? Cara, acho que é um trabalho muito bom que a gente já vê qual que é a ideia dele, né? Logo quando ele chegou, ele já mostrou a ideia e a gente está tentando pegar essa ideia dele. A gente crê que é um trabalho que vai nos ajudar bastante pelos treinamentos, pela intensidade, e eu acho que esse ano promete. Acho que é um ano que a gente vai trazer títulos para o Santos. E o Santos deve ir a campo contra o Fluminense do Piauí, exatamente contra a equipe que entraria em campo contra a Ferroviária. Ou seja, nenhuma novidade nesse sentido. Então, o Santos com João Paulo, Vinícius Balieiro, jogando ali como lateral direito, Kaique, Eduardo Bauerman, Lucas Pires, Camacho, Sandri e Ricardo Goulart, Ângelo, Marcos Leonardo e Marcos Guilherme. Como não tivemos ainda o primeiro jogo do Fábio Bustos, eu volto com aquele mesmo questionamento que eu fiz na partida contra a Ferroviária, né? No pré-jogo, melhor dizendo, contra a Ferroviária, sobre a questão do posicionamento do Santos. O Santos vai se posicionar como? Espero que de uma maneira diferente, né, de quando estava com o Carille e até mesmo com o Marcelo Fernandes. Como? Com os laterais
participando mais da partida, avançando, um Santos com marcação-pressão quando o adversário está com a bola, um Santos atacando com mais jogadores, porque muitas vezes o Santos atacava com poucos jogadores e se defendia também com poucos jogadores, né? Não tinha um meio termo aí nesse sentido. Então espero que o Santos consiga ser mais agressivo em relação a isso, né? Ir para a área do adversário com uma superioridade numérica e, obviamente, finalizando. Quando a gente analisou os times do Fabian Bustos, em especial o Barcelona de Guayaquil, eu mostrei para vocês que são times que têm um contra-ataque de uma certa forma rápido, né, com toquinho, não tem aquela enrolação, aquela enceradeira, né, que a gente costuma falar no futebol. E quando o jogador que está melhor posicionado ali de frente para o gol, ele pega e já finaliza. Inclusive, né, os gols contra o Santos, do Barcelona de Guayaquil, foi exatamente assim, contra-ataque rápido, com toque de bola, né, e o jogador chegando, finalizando e marcando. Espero que seja um Santos nesse sentido, porque tem jogadores rápidos, principalmente ali nas beiradas do campo, que a gente pode explorar isso. O próprio Lucas Pires, também tem o Marcos Guilherme, ou até mesmo o Lucas Braga para um segundo tempo. Temos também um Ângelo que sabe fazer isso muito bem, então que a gente consiga explorar essa questão da velocidade e da qualidade desses atletas. E aí, né, a questão do Ricardo Goulart também, porque o Ricardo Goulart, ele marcou os 2 gols pelo Santos da mesma forma, de cabeça. Então ele tem uma boa impulsão, ele é um jogador que sabe se posicionar muito bem. Então será que ele vai jogar mais próximo à área? E jogando mais próximo à área, será que o Sandri vai jogar um pouco mais avançado ali no meio-campo e o Camacho um pouco mais recuado, né, para tomar conta ali do setor defensivo? Então será que teremos esse posicionamento? Como será o posicionamento, principalmente de Ricardo Goulart? Esse, para mim, é o principal ponto que eu estou curiosa para observar do time do Fabian Bustos nessa estreia, né? Obviamente é o primeiro jogo, muita coisa ainda ele deve melhorar nos próximos jogos, mas, né, queremos saber aí de imediato que ele conseguiu arrumar ou não. Como o Santos não teve o jogo contra a Ferroviária, então o Santos, ao invés de descanso, teve mais um treino tático, obviamente treinando posicionamento, treinando, né, com essa escalação, né, que a gente está aqui mais uma vez na tela colocando para vocês. Então o Santos segue, né, se preparando em busca dessa estreia do técnico Fabian Bustos. Agora você me pergunta, Nájila, como o time do Fluminense do Piauí está jogando nessa temporada, né? Então peguei aqui alguns trechos que o Globoesporte.com colocou, né? Coloquei de uma forma em tópicos aqui, que eu leio para vocês. O time do Fluminense do Piauí é uma equipe da Série D do Campeonato Brasileiro, entrou na Copa do Brasil via vaga do Campeonato Estadual, com o vice-campeonato do Piauiense em 2021. Mário Sérgio é o cara do time do Fluminense do Piauí, é o artilheiro, principal nome do time, já soma 14 gols na temporada, sendo 2 pelo Campeonato Piauiense e 2 na Copa do Brasil, né? A pré-temporada do Fluminense do Piauí durou 60 dias, totalmente diferente, né, dos times grandes aqui do futebol brasileiro, né? Nem só do Santos, mas do futebol brasileiro. E também o Fluminense do Piauí conquistou com 5 rodadas de antecedência a vaga para as semifinais do Piauiense. E do estadual, o time está invicto com 8 vitórias e 1 empate. 93% de aproveitamento. O Fluminense do Piauí marcou no Piauiense 28 gols e levou 6. Somando o placar da primeira fase da Copa do Brasil, o 2-0 sobre o Oeste, o Vaqueiro fez 30 gols no ano. Então é um time que gosta de fazer gols, principalmente com o Mário Sérgio, né? Espero que o Santos tenha uma atenção especial com ele. E, obviamente, fazer gols. O Santos precisa fazer gols para avançar para a próxima fase da Copa do Brasil, porque, como eu falei, empate aí, a vaga será definida nas penalidades. E além da questão de premiação, né, que é 1,5 milhão que o Santos pode embolsar caso avance de fase, também tem a questão moral, né? O primeiro jogo do seu treinador, o Santos que ainda está numa questão indefinida no Campeonato Paulista, e o próximo jogo no Paulista é um clássico contra o Palmeiras, que o Santos, além de jogar bem, consiga uma classificação sem sustos. Contra o Salgueiro, 3-0, o Santos não jogou tão bem, né? Não foi aquela partida de encher os olhos,
mas fez aquilo que a gente espera da equipe grande. Espero que o Santos repita isso contra o Fluminense do Piauí, que é o que eu e tenho certeza que você que está assistindo espera também. Me conta aqui nos comentários o seu palpite para esse jogo, quanto você acha que vai ser Fluminense do Piauí e Santos, e já aproveito para te lembrar que terça-feira, depois do jogo, estou aqui na nossa tradicional live pós-jogo, te esperando para comentar sobre o que aconteceu. Grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.